né, vamos fazer um breve resumo de Romanos para que a gente possa, então, estar iniciando aí o capítulo 14. Romanos é uma epístola do apóstolo Paulo, vocês já sabem, né? E nós devemos nos lembrar, é algo que sempre falamos, se vocês pegarem os vídeos e os áudios anteriores, poderão perceber isso. Nós sempre falamos isso. Para você estudar uma epístola, você precisa saber, né, 3 coisas primeiro. Você primeiro precisa saber, né, o seu contexto histórico, ou seja, o porquê essa epístola foi escrita, qual motivo levou, né, o escritor, o apóstolo, a escrever, né, o texto dela, qual foi o propósito dele, né? O segundo motivo é nós entendermos, o segundo tópico, nós entendermos quem é o seu autor. No caso aqui, nós sabemos que é o apóstolo Paulo, né? Rav Shaul ou Shaul Rachalia, né? Shaul, o apóstolo. E quem foi o destinatário? Que aqui nós vemos que são os israelitas em Roma, né? Ou a comunidade nazarena em Roma. E aí, dentro do contexto histórico, essa comunidade nazarena era mista. Era uma comunidade que tinha judeus tradicionais, judeus de sangue, que criam em Yeshua. Tinha alguns judeus prosélitos, né? Tinha pessoas que eram convertidas ao judaísmo. E existiam ex-gentios que estavam se aproximando ao povo por causa dos méritos da vida justa de Yeshua, né? Então existiam esses 3 tipos de pessoas ali nessa comunidade. Alguns desses judeus tradicionais, judeus de sangue, judeus verdadeiros, né, filhos de Abraham, né, descendentes dos filhos de Abraham, eles estavam de forma muito tradicional, embora crescem em Yeshua como Mashiach, mas ainda assim nós vemos pelos textos dos capítulos 1, 2 e 3, nós vemos que alguns deles estavam carregando uma série de dogmas, né, halachot, e queriam impor essas halachot para esses ex-gentios que estavam se aproximando, né? Inclusive o apóstolo Paulo, no capítulo 4, 5, vai falar um pouco aí, no capítulo 3 e 4, quer dizer, vai falar um pouco aí sobre o verdadeiro judeu, o seu verdadeiro israelita, né? Por quê? Porque ele vai estar se referindo aí a esses judeus que são prosélitos, ou seja, os que são convertidos, né? Por quê? Porque às vezes eles queriam ser mais judeus do que o próprio judeu, e o apóstolo Paulo dá essa pincelada nessa argumentação, falando a respeito de quem são os verdadeiros judeus. Que os verdadeiros judeus são aqueles que obedecem à Torá de forma limpa, clara, assim como Mashiach e Yeshua nos ensinou. Então, esses são os verdadeiros judeus. Então ele vai trazendo toda essa gama de explicações aí dentro dos contextos, capítulo 6, 7, 8, e nós vamos vendo aí ele falando a respeito da justificação de Abraham, que Abraham foi justificado pela emuná, pela fé, e a fé nós falamos nos vídeos, nos estudos anteriores, que não é um mero acreditar, a fé, a emuná, ela é fidelidade firmada em confiança, em obediência, né? Então, nós vemos o apóstolo Paulo falando isso, que Abraham foi justificado, ele foi reconhecido como justo por causa da obediência dele ao Eterno. Também é importante nós falarmos a respeito dos pronomes, né? O apóstolo Paulo, ele sempre usa os pronomes, né? E os pronomes identificam com quem ou sobre quem ele está falando, né? Quando ele fala sobre nós e nossos, ele vai estar geralmente falando a respeito dele e do povo judeu. E quando ele vai falar vós e vossos, ou vocês, ele vai estar falando a respeito ou para os ex-gentios, ok? Então, de Romanos capítulo 14, verso 1, diz o seguinte: ora, quanto ao que está enfermo, né, ou fraco, olha uma outra possibilidade aí dessa palavra,
quanto ao que está enfermo ou fraco na fé, tomai, né, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas. Aí, olha só isso aí, ó, de disputas ou o próprio conceito, tá? E aí, a gente para e pensa no seguinte, olha, em outra tradução fala assim, ó, com respeito à pessoa cuja confiança é fraca, receba sem argumentar ou emitir opiniões. Ou seja, não fique questionando, né? Você chegou, está recebendo uma pessoa que está fraca na fé, né, que está enferma, ela está chegando agora, ainda está com os olhos carregados, né, ainda está com os olhos tapados, a sua mente ainda está turbada com o sistema religioso, era isso que Paulo estava falando, olha. Então, receba ela sem fazer questionamentos, sem ficar gerando conceitos, sem ficar emitindo opiniões. Deixe que ela vai abrindo os olhos, vai se limpando do sistema aos poucos. Né? É interessante a gente ver isso daqui, o apóstolo Paulo falando nesse verso isso daí. O verso 2, aí ele continua. Então nós vemos que ele estava falando que é para receber, né, uma pessoa que tem a consciência fraca, que está fraca na fé, para receber sem argumentar ou sem emitir opiniões. Aí agora ele vai falar, olha, porque um crê que tudo se pode comer, e o outro, que é enfermo ou fraco, come hortaliças, né, ou ervas. E aí, irmãos, entendam uma coisa, esse capítulo 14, muitas vezes, é usado para alegar que se pode comer comidas impuras. Mas o que o apóstolo Paulo vai falar aqui nesse texto não é sobre comida impura ou não. A gente vai ver no contexto aqui qual é o princípio do que ele está falando, tá? A gente já viu no capítulo 13 ele falando algumas coisas ali, né, a respeito de autoridade, de governo, ele dá um apanhado geral sobre mandamentos, e agora ele vai falar, tá falando sobre as pessoas que são fracas na fé. O que é uma pessoa fraca na confiança, na obediência, em se tratando de pessoas que estão vindo do paganismo, né, em pessoas que estão passando a crer que Yeshua é o Messias e reconhecer que precisa obedecer a Torá. Então, essas pessoas ainda não têm o entendimento. E ele vai estar falando aqui também para algumas pessoas que, na época, estavam com a mente turbada de entendimentos, tá? De fantasias, de dogmas relacionados à religião da época. Tá? Então tinha pessoas que achavam que só podia comer hortaliça, podia comer ervas. Outros diziam que podia comer carne. Então o que Paulo estava trazendo aqui era exatamente essa questão. Olha só, a gente não tem que ficar condenando ou ficar questionando se a pessoa diz que só pode comer hortaliça, ou se a pessoa diz que pode comer carne. Então está falando, porque um crê, né, que tudo se pode comer. O tudo aqui não está se relacionando à comida impura, está se relacionando dentro do contexto do que ele está falando ali de alimento, porque a comida impura não é considerado alimento nas escrituras. Então o apóstolo Paulo nunca ia fazer referência a algo que é impuro. Então quando ele fala tudo, não está incluindo nesse tudo aqui coisas impuras. Por quê? Porque, por exemplo, a pedra não é um alimento. Então a gente não pode comer pedra. Né? Por exemplo, um tronco de madeira não é alimento. A gente não pode comer um tronco de madeira. Né? Então, tem coisas que não estão incluídas nesse tudo aqui. A gente precisa ter o contexto correto do que Paulo está falando. E ele fala, porque um crê que tudo se come, se pode comer, e outro que é enfermo, ou seja, que é fraco na fé, come apenas hortaliças. O entendimento dele é que ele não vai comer carne, que ele não vai comer ave, que ele não vai comer peixe, ele vai comer apenas hortaliça. É sobre isso que Paulo está falando. E isso vai ficando mais claro nos próximos versículos. Numa outra versão, ele fala assim, uma pessoa pensa que é permitido comer de tudo, ao passo que outra, com confiança fraca, come apenas vegetais. Então, ele está dando esse apanhado aqui, está iniciando essa fala a respeito
de comida, mas não está incluindo aqui comida impura, a gente vai ver no decorrer do texto. Prosseguindo então, verso 3. Olha, o que come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu, né? Porque Deus o tomou para si, né? Ou porque Deus o colocou a seu cargo, tá? A sua responsabilidade. Então, em outra versão, vai dizer para nós, quem come de tudo não deve desprezar quem se abstém de certos alimentos. E o abstinente não deve julgar quem come de tudo, porque Deus o aceitou. Deus aceitou o quê? Deus aceitou a pessoa que chegou e não come de tudo. Tá? Então o que ele está falando? O que o apóstolo Paulo está falando aqui? Tá? Ele está dizendo simplesmente para nenhum nem outro fazer ou efetuar julgamentos. Ninguém está dizendo aqui, né, o apóstolo Paulo não está falando para aquelas pessoas ali que têm o direito de ficar apontando ou querendo forçar as pessoas a comerem isso ou aquilo. Não. O apóstolo Paulo está simplesmente ensinando. Se você come carne, não vai ficar julgando ou condenando quem não come. Se você só come vegetais, não vai ficar julgando ou condenando quem come carne. É disso que Paulo está falando. Ele não está, novamente, ele não está falando de coisas impuras. Está apenas falando de alimento. Alimento é tudo que a Bíblia, que a Torá, descreve para nós que podemos comer, certo? Então, por exemplo, a Bíblia não fala de certas folhas, de certos vegetais. Então, porque ele fala em Gênesis, né, o Eterno fala para Noé que toda a erva do campo serve para comer, a gente pode comer de todas as ervas do campo? Não. Por quê? Porque nem todas são alimento. Há ervas do campo que são veneno. Há ervas do campo que fazem mal para a saúde. Então nós temos que saber aquilo que se come e aquilo que não se come. Né? Inclusive, esses dias eu estava assistindo um episódio lá de The Chosen, e os discípulos de Yeshua estavam procurando ali ervas no campo para comer. Estavam sem dinheiro para comprar comida e foram procurar ervas no campo, procurar frutas, procurar flores. E tinha uma das discípulas lá, das mulheres que andam com ele, e estava perguntando lá quais eram as flores que podia se comer e tal. Né? Então, por quê? Porque há ervas, há flores, há vegetais que são comestíveis, mas há outros que não são comestíveis. Né? Então, a gente precisa compreender bem isso daí. Verso 4. Aí Paulo vai estar falando sobre julgamento no verso 3, né? Que quem come não deve julgar quem não come, quem não come não deve julgar quem come. Aí ele fala, porque quem és tu que julgas o servo alheio? Porque olha só, ele falou no final do verso 3, vamos ver lá, voltar lá, ó, que porque Deus o recebeu por seu, ou seja, Deus recebeu aquele indivíduo como servo dele. Se o Eterno recebeu como servo dele, quem sou eu para julgar o servo dos outros? Quem sou eu para tentar dar ordem ou para tentar dar alguma instrução para outra pessoa que deve, a autoridade, que deve responder a outro, né? Então ele fala, ó, quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai. Né? Ou seja, para aquele a quem ele serve, ele vai permanecer em pé ou ele vai cair. Mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Ou seja, o que ele está falando? O Eterno vai fazer com que essa pessoa permaneça firme, porque ele é poderoso para isso. Então, eu não tenho que me preocupar. Aí entra aquela questão que nós vemos no sistema religioso, nós vemos no cristianismo muito isso. As pessoas se preocupando, porque fulano vai para o inferno, porque cicrano não serve a Deus direito, vai para o inferno. Quem sou eu para julgar quem vai, quem não vai, quem é ou quem não é? Até porque essa questão de inferno é totalmente alheia ao que as pessoas acham que é.
né? Então, o que Paulo está ensinando para o povo lá de Roma? Nós não podemos julgar as outras pessoas nesse sentido. Se ela come carne ou se ela come vegetal. O que ela come ou o que ela não come. Entendeu? Porque ele está dizendo que quem faz isso é o Senhor. Porque essa pessoa serve a Deus e é Deus quem mantém ela de pé. É isso que ele está falando. Então vamos lá, verso 5. Faz diferença entre dia e noite. Aí ele vai acrescentar mais algumas coisas para a gente refletir. Ó. Faz diferença entre dia e noite, mas outro julga iguais todos os dias. Vede que nenhum homem vacile em sua própria mente. Aqui é um outro versículo que é tirado, é sacado do contexto, né, para falar a respeito do domingo, a respeito do Shabat. Porque faz diferença entre dia e noite. Outro diz que todos os dias são iguais. Vede que nenhum homem vacile em sua própria mente. Eles tiram isso aqui para dizer, olha, o apóstolo Paulo está falando aqui que não tem diferença de dia, que não tem dia santo coisa nenhuma. Mas não é isso que Paulo está falando. Paulo está dizendo aqui, olha em outra tradução, o que fala? Uma pessoa considera alguns dias mais santos que outros, ao passo que outra pessoa considera-os todos iguais. O importante é que cada pessoa esteja plenamente convencida. O que ele está falando aqui? Paulo continua falando a respeito de julgamentos. Por quê? Porque havia pessoas dentro do contexto lá da comunidade que estavam julgando aqueles ex-gentios que estavam se aproximando pela comida, pelos dias. Então estava vendo isso aí. Então as pessoas ali em Roma, principalmente, né, que nós estamos tratando aqui nesse contexto, eram misturas ali, né? Então tinha pessoas ali que estavam nesse entendimento, estavam vindo do paganismo, estavam se convertendo a Yeshua, né, convertendo ao Eterno de Israel e adentrando ao povo, servindo Yeshua. O que eles vinham? Eles vinham carregando essa gama de entendimentos aí. E os prosélitos, principalmente ali, estavam forçando muito a barra com esses indivíduos, né, com esses irmãos. E aí forçava aquela questão. Eles traziam, como eles traziam em si, aquela questão desses dias, dessas divindades, as diferenças de dias, porque o costume, a cultura greco-romana era muito forte naquela área, naquele lugar ali, então eles traziam essas informações. E o apóstolo Paulo estava mostrando ali que, para aqueles mais antigos, não deveriam ficar ali julgando quem fazia essa distinção, porque quem faz isso é o Eterno. Não sou eu que tenho que ficar julgando se o irmão faz ou não faz, se cumpre ou se não cumpre. É o Eterno quem faz isso, é o Eterno que vai lá e ele que molda a pessoa. Né? Então, o apóstolo Paulo está trazendo esse entendimento aí de forma bem clara. Verso 6. Aquele que faz caso do dia, né, para o Senhor o faz, e o que não faz caso do dia, para o Senhor o não faz. O que come para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come para o Senhor não come e dá graças a Deus. Deixa eu ler esse verso numa outra versão. Olha só. Quem considera um dia especial, o faz para honrar a Deus. Também quem come de tudo, come para a honra de Deus, por lhe dar graças. Ou seja, Paulo continua a mesma instrução aqui, tá? A respeito de quem come faz para Deus, quem não come faz para Deus. Quem considera um dia diferente de outro, o faz para o Senhor, porque é o Senhor que dá essa misericórdia para essa pessoa. E aí ele está dizendo que essas pessoas dão graças a Deus por causa dessas coisas, tá? Então, a gente continua ainda nesse contexto aqui de não ter que nos importar com o outro, de não efetuar julgamento no sentido de se a pessoa vai fazer aquilo ou não. Por quê? Eu tenho que julgar pela reta justiça? Sim, em questão da palavra. Eu não tenho que julgar uma pessoa que está se aproximando e ainda não tem entendimento, tá? Ainda não tem o conhecimento completo para executar um determinado mandamento A ou B. Então, é o Eterno que vai moldando essa pessoa.
né? A Torá vai instruindo, o Rua vai adentrando na vida da pessoa, a cada mandamento que ela vai cumprindo, e isso vai tornando a vida dela cada vez mais clara, mais limpa. E o Eterno é quem vai dando essa misericórdia. Por isso que ele fala, aquele que faz, caso do dia para o Senhor faz, e o que não faz caso do dia para o Senhor faz. Tá? Como nós já falamos aqui. Nem sempre vai estar sendo falado a respeito de festa do calendário bíblico, né? Ou de Shabat. Mas tem coisa aqui que já está sendo falado dentro do contexto romano, porque a mente deles ali, daqueles que estavam adentrando, ainda estava carregando um peso de cultura romana. Vamos lá então, seguindo. Capítulo 14, verso 7 de Romanos diz assim: porque nenhum de nós vive para si e nenhum morre para si. Ou seja, olha o que Paulo está trazendo agora de forma bem clara, tá? Ou seja, não adianta eu ficar me importando com o que o outro faz ou com o que o outro não faz, porque eu não vivo para mim mesmo e nem morro para mim mesmo. Olha isso. E ele vai complementar, tá? No verso 8. Então, ó, eu nem vivo para mim mesmo, nem morro para mim mesmo. Por quê? Porque se vivemos para o Senhor, vivemos, né? E se morremos para o Senhor, morremos. Assim que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Então, independe. Eu sou do Eterno. Então, eu vivo para o Eterno ou eu morro para o Eterno. Ou seja, eu vivo em obediência, né? Ou eu morro por causa da minha obediência, porque alguém não vai gostar da minha forma de obediência e vai querer me perseguir. E era esse o contexto. Pessoas na época, quando esse texto foi escrito, em obediência ao Senhor, eram perseguidas e mortas. Por quê? Porque obedeciam, porque viviam de acordo com a Torá. Né? E nós vemos a perseguição desse tempo da escrita de Paulo aos Romanos. Para frente, a perseguição aumenta muito e muitos servos do Eterno são perseguidos e mortos. Então, Paulo está trazendo esse contexto. Se vivemos ou se morremos, fazemos isso para o Senhor. Então, é isso que ele está falando aqui. Se vivemos, né, para o Senhor, então estamos vivendo de acordo com aquilo que a Torá estabelece. Né? E se morremos, estamos morrendo de acordo com o que a Torá estabelece. Né? Sempre para o Senhor, porque esse é o propósito da nossa vida, conforme a gente vê lá em Deuteronômio. Eu sempre gosto de lembrar dessa referência lá de Deuteronômio. Vamos então seguir. 14, verso 9. Porque foi para isto que morreu o Messias, e ressuscitou, e tornou a viver para se ensenhorear, ou seja, para se tornar senhor, né? Tanto dos mortos como dos vivos. E isso é importante, né? Ou seja, para que nós possamos viver e morrer para o eterno, esse foi o motivo que o Messias morreu, né? E que o Eterno ressuscitou. Porque, ao fazer isso, o Eterno fez com que o Messias se tornasse Senhor, tanto de vivos quanto de mortos. Por que Senhor de vivos? Porque os que estão vivendo, que vivem em obediência, seguindo o exemplo do Messias, estão vivendo para o Senhor. E os que estão mortos? Quando chegar, que morreram de acordo com a vontade do Eterno, dentro dos parâmetros da Torá, quando chegar o momento, serão também ressuscitados. E é por isso que lá em Apocalipse nós vemos Yeshua dizendo para Yohanan que ele é aquele que foi morto, mas está vivo e possui a chave da morte e do inferno. Ou seja, ele tem autoridade sobre aqueles que estão mortos e que estão na sepultura. Por isso que o texto, o apóstolo Paulo, está falando isso aqui. E aí, as coisas começam a ficar mais emocionantes quando a gente vê isso aqui. Que você linka um texto, um outro texto da própria Brit Hadashah, com um texto da Torá. A gente vê lá o Eterno falando em Devarim que aqueles que vivem em obediência recebem vida. Tá? Então, o Eterno, o apóstolo Paulo está dizendo aqui que esse foi o propósito do Messias ter morrido e ressuscitado, né? Para se tornar Senhor de vivos e de mortos. Vamos lá, verso 10. Mas tu, por que julgas teu irmão? Olha, veja que nós não saímos ainda
do contexto do julgamento inútil, tá? Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Então tá vendo que é no mesmo peso, tanto o julgamento quanto o desprezo, tanto o se importar demais com aquilo que uma pessoa faz, com não se importar em ensinar a um irmão, tem o mesmo peso. Tá vendo como é que o apóstolo Paulo traz isso? E ele fala, mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Olha os tipos de pessoas que existiam na comunidade de Roma. Existiam pessoas que eram julgadoras demais, existiam pessoas que desprezavam as outras. E aí Paulo vai esclarecer, pois todos havemos de ser apresentados, ou vamos comparecer ante o tribunal de Cristo, ou seja, todos seremos julgados por Cristo, pelo Messias, tá? Todos seremos julgados pelo Messias, e isso é importante nós termos a ideia. O apóstolo Paulo está falando isso para eles. Não adianta ficarmos tentando julgar ou não. Por quê? Porque quem vai julgar, o julgamento válido, é o julgamento do Messias, ok? Verso 11. Porque está escrito, vivo eu, diz o Eterno, que todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará ao Eterno. Então nós vemos, né, o apóstolo Paulo esclarecendo isso daí. Ou seja, ele falou no verso anterior, né, que todos passarão pelo tribunal do Messias. E aí ele fala, porque está escrito, ele faz um midrash, gente, ele faz um midrash. Tá? Ele vai fazer um midrash aí de Isaías capítulo 45, verso 23. Né? Porque está escrito, olha só o midrash, vivo eu, diz o Senhor, diz o Eterno, que todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará ao Eterno. Todo joelho vai se dobrar diante do Eterno, e toda língua confessará ao Eterno como Senhor. Isso será feito como? Né? Isso será feito porque o Messias irá julgar. Né? Então, todas as pessoas que forem colocadas diante do Messias, que é quem tem a autoridade atribuída pelo próprio Eterno para fazer tal coisa, quando a pessoa se dobrar diante de Yeshua HaMashiach, estará se dobrando diante do Eterno, porque o Messias carrega a autoridade do Eterno, ele carrega a plenitude da divindade, ele não é a divindade, ele tem essa autoridade delegada, ele recebeu isso. Né? Então é isso que o apóstolo Paulo estava falando para aquelas pessoas lá, porque estava havendo confusão. Verso 12. Então, continuando, ele fala, ó, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo, ou seja, se vamos ser julgados pelo Messias, né? E se nos dobraremos, todo joelho vai se dobrar em reconhecimento à autoridade do Messias, todas as pessoas vão reconhecer que o Eterno é Deus, né? E o seu Messias é o rei, então cada um de nós dará conta de si mesmo. É isso que ele está falando, olha só. Cada um de nós dará conta de si mesmo. Verso 13. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros. Antes, seja o vosso propósito não por tropeço ou escândalo ao irmão. Ou seja, não devemos ficar julgando um ao outro. É isso que ele está falando. Expressando julgamentos. Porque o nosso propósito, né, não é o tropeço ou a queda do nosso irmão. Aí, verso 13. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não por tropeço ou escândalo. Veja aqui na Bíblia Judaica Completa de Agasterno como é que diz esse verso. Paremos então de julgar os outros. Em seu lugar, façam este julgamento. Não ponham uma pedra de tropeço, nem uma armadilha no caminho de seu irmão. Olha o que ele está falando, como é que fica bem claro a coisa, né? Ou seja, eu não posso ficar nessa questão de ficar julgando o meu irmão, os meus irmãos que estão chegando. Não, por quê? Isso é com Deus, isso é com o Eterno. Né? Eu não posso ficar tentando dizer que ele pode ou que não pode, que ele está errado,
Porque eu vou estar lançando pedra de tropeço. Eu tenho que deixar o Eterno transformar. Como é que foi a minha transformação? Como é que foi a minha vida? Né? A minha vida não foi... o Eterno foi mudando e foi moldando aos poucos. Assim também tem que ser com os irmãos que estão chegando. Era isso que Paulo estava ensinando. O Eterno não teve paciência com Paulo? Olha o exemplo que Paulo está dando. É como se Paulo dissesse, o Eterno teve paciência comigo. Me chamou no caminho, me fez ficar um tempo cego, depois veio alguém e me curou, depois ele me levou, fiquei 3 anos aprendendo com Yeshua, o que foi que ele ensinou, para me moldar, para depois eu voltar e passar a ensinar. Então, Paulo está dando um exemplo para que nós possamos viver dessa mesma forma, entendeu? Por quê? Porque mais uma vez, aqueles prosélitos lá de Roma estavam querendo forçar os que estavam chegando a viver como ele já vivia, a entender as coisas como eles já entendiam. E não tem condições de ser assim. Uma pessoa que chega hoje na Kahal Teshuvah não pode já saber sobre guardar Shabat, sobre celebrar Pessa, sobre como fazer Havdalah. A pessoa não vai saber essas coisas. Então tem que ser com paciência. Temos que ter cuidado, porque senão nós lançamos pedra de tropeço e a pessoa acaba caindo. É isso que Paulo está falando. Né? Então, olha só. Quando a gente pega ali agora o verso 14, olha o que ele vai falar. E aqui, esse verso 14, vai requerer um pouco de entendimento nosso. Por quê? Porque muitas pessoas pegam esse texto aqui para falar, mais uma vez, sobre a comida, né? Que não existe mais comida impura. Olha só o que Paulo fala. Eu sei e estou certo no Senhor, no Adon Yeshua, que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Para esse é imunda. Então, vou ler aqui no outro texto, na outra tradução. Sei, isto é, fui persuadido pelo Senhor Yeshua, o Messias, que nada é impuro por si mesmo. Mas se alguém considera alguma coisa impura, então para ele é impuro. Perceba que ele está falando de coisa, não está falando de comida. E que coisa seria essa? Paulo aqui está fazendo uma alusão ao que foi mencionado também lá em Atos. Lá em Atos capítulo 10, quando foi apresentado o lençol para Pedro com vários animais, fazendo referência aos goim, aos gentios que agora estavam entrando na aliança através da vida justa de Yeshua. Então ele está falando que ele sabe e entende que isso é certo, porque o Senhor Yeshua ensinou a ele, né, que nenhuma coisa é imunda por si mesma. Ou seja, alguma coisa não é imunda por si mesmo. Algo se torna imundo, por quê? Porque alguém vai a considerar imunda. Isso não está sendo falado a respeito de comida. Capítulo 14, verso 15, né? Mas, se por causa da comida se contrista teu irmão, olha só como é que o contexto ali era pessoas e julgamentos. Aí ele vai falar, olha, mas se por causa da comida se contrista seu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas, por causa da tua comida, aquele por quem o Messias morreu. Então, olha só, como é que ele vai inserir aqui a questão da comida, o julgamento pela comida. O eu julgasse o irmão, voltando lá no verso 1, né, no verso 2, se o irmão come carne ou se o outro come vegetal. Não estamos falando de coisa impura aqui, tá? Não estamos falando de coisa impura, coisa que as escrituras falam que não pode comer. Estamos falando a respeito do julgamento. Então, se alguém come carne ou se alguém come vegetal, ele fala, se por causa daquilo que a pessoa come, o seu irmão fica triste, já não estamos andando conforme o amor, conforme a caridade. Não destruas por causa da tua comida, por causa do que você come, aquele por quem o Messias morreu. O verso 6 ele fala, não seja, pois, blasfemado os vossos bens, ou seja, as coisas, as bênçãos que você recebeu. Olha o verso 6 em outra versão. Não permita que as coisas consideradas boas por vocês sejam tidas
por mais, olha só, coisas boas consideradas por vocês, tá? Ou seja, aquilo que é correto comer, aquilo que é correto viver, aquilo que é correto praticar. Então, nós estamos vendo que é sobre o julgamento, é sobre o entendimento, sobre a prática, e não sobre a comida em si, como muitas vezes os nossos irmãos acabam ensinando, né? O verso 17, porque o reino de Deus não é, olha isso, como é que ele vai trazer isso claro? Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas o que é o reino de Deus? Justiça, ou seja, prática da obediência à Torá. Shalom, shalom, paz, prosperidade, tudo isso dentro da palavra shalom. E alegria no Ruach HaKodesh, ou seja, alegria no mover, no poder do eterno, tá? Ou seja, não tem a ver com comer coisa impura, tem a ver com o julgamento se o irmão come coisa A ou coisa B, se o irmão está praticando o mandamento A ou o mandamento B. É isso que Paulo está trazendo, tá? Nesse contexto aqui. Por quê? Porque tinha pessoas que estavam julgando, tinha pessoas que estavam atrapalhando, né, a caminhada, a techuvá de outros por causa de halahotes, ok? Verso 18. Porque quem nisto serve ao Messias, agradável é ao Eterno e aceito aos homens. Quem nisto o quê? No que ele falou no verso acima. Né? O reino de Deus, né? Que é justiça, shalom e alegria no Ruach HaKodesh. Quem nisto, naquelas coisas, serve ao Messias, né? Quem vive desse jeito é agradável ao Eterno e é aceito aos homens. Ou seja, as pessoas olham para essas pessoas que obedecem, que vivem desse jeito e reconhecem o poder de Deus na vida delas, né? Então essa pessoa é agradável ao Eterno. O Eterno ouve as suas orações, o Eterno abençoa, o Eterno faz ela crescer. Olha aqui, o entendimento de que conforme a gente deixa a pessoa seguir a sua caminhada e aprender aos poucos, ela vai se tornando agradável ao Eterno. Olha como é que o entendimento fica claro quando a gente lê o contexto e entende de forma correta. Então, verso 19. Sigamos, pois, as coisas que servem para a shalom. Ou seja, tudo aquilo que Paulo já falou antes. E para edificação, para crescimento, para elevação para uns com os outros, né? Ou seja, vivemos, que nós possamos viver em shalom e edificação uns dos outros. Aí vai chegar no verso 20, e aqui é um verso que as pessoas confundem. Ó, não destruas por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Olha na outra tradução o que fala isso aqui. Verso 20. Não destruam o trabalho de Deus por causa de comida. A bem da verdade, todas as coisas são limpas, mas é errado que alguém, por causa do que come, faça alguém se desviar. Está falando de quê? Está falando lá do verso 1 e 2 que nós lemos lá no início. Aqueles que comem carne e aqueles que comem vegetais. É disso que Paulo está falando, né? O limpo e o não limpo aqui, o que Paulo está dizendo aqui, na verdade, não é nem limpo. Ele está falando aqui a respeito daquilo que as pessoas consideram lícitas e o que não consideram lícita. Por quê? Um acha que deve comer carne, o outro acha que não, que deve comer só legumes, no contexto da época que eu estou falando, tá? E aí, por quê? Porque a gente não está considerando, Paulo não está considerando aqui a comida impura, novamente lembrando, tá? Então, quando ele fala isso aqui, não destruas por causa da comida, a obra de Deus, né? Ou seja, por causa daquilo que você acha que deve comer, ou que você acha que o seu irmão deveria comer. Eu não tenho que me meter naquilo que o meu irmão deveria comer ou não. Aí o verso 22. Olha só como é que ele vai complementar e tornar tudo isso mais amplo, né? Já está finalizando. Verso 22. Tu tens fé?
então tenha em ti mesmo diante do Eterno. Aí ele fala, bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Olha o contexto. Você tem emuná, tem confiança, firmada em obediência, então você tem isso diante do Eterno. E é um feliz, é um felizardo, é um bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Ou seja, voltando lá no verso 1 e 2, se eu acho que eu posso comer carne, né? Então eu faço isso por quê? Porque eu tenho confiança e obediência no Eterno. E eu vou fazer de acordo com o que a Torá me estabelece. Né? Eu faço isso diante de Deus. Então eu sou um bem-aventurado. E eu não posso me condenar naquilo que eu aprovo. Ou seja, se eu entendo que eu posso comer carne, ou se eu entendo que eu posso beber vinho, eu não vou me condenar nisso que eu aprovo. Né? Eu não vou dizer que alguém não pode ou dizer que alguém tem que fazer. Não, eu não posso fazer isso. Pode falar, Rochilo. Então, para a gente finalizar, né? Aí ele fecha, bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. E aí, o último verso desse capítulo, ele fala, mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado. Por quê? Não come por obediência. E tudo o que não é de obediência, de fé, de confiança, é o quê? É transgressão. Ou seja, tudo aquilo que não provém, né, da autoridade das Escrituras, se a gente faz sem ter certeza que as Escrituras nos aprovam, né, nós estamos transgredindo. Ok? Então, esse é o entendimento que Paulo está trazendo. E aí, as pessoas interpretam errado esse texto. Mas aquele que tem dúvida se come está condenado. Por quê? Não come por fé. E tudo que não é por fé é pecado. Aí o cara fala assim, não, a gente tem que ver só por fé, não é por obediência à lei. O que não é por fé é pecado. Não é disso que Paulo está falando. Novamente, Paulo está voltando nas referências a respeito de julgamento, a respeito daquilo que eu acho que devo fazer e que eu acho que o outro irmão tem que fazer porque eu faço. É isso que é o contexto aqui que Paulo está falando. Então, finalizamos aí, né? Romanos 14.